Olá, população Semear 2020. Eu sou o professor Adriano e, em parceria com a professora Mariette, professor Wagner, professor Ednei, com auxílio da aluna Adriele, construímos esse trabalho no qual foi intitulado por Desafios Enfrentados por Mulheres no Exercício da Liderança, né, na empresa de siderurgia no Pecém. É uma região metropolitana aqui do estado do Ceará. E nessa dinâmica nós tínhamos a inquietação de descobrir quais eram os desafios e as expectativas dessas mulheres que exercem cargo de gestão e de liderança na siderurgia. Né? Isso era um desafio trabalhado dentro da perspectiva da academia, da gestão, e por esse motivo resolvemos, né, investigar, na verdade, essa inquietação e descobrir quais eram esses desafios, essas inquietações e as expectativas relacionadas à gestão e à liderança. Dessa maneira, desenvolvemos através de um ensaio, né, teórico-empírico, já entendendo que a mulher no cenário organizacional, no cenário político, no cenário econômico, né, esses foram os pressupostos básicos, elas já sofrem indiretamente determinadas ponderações e preconceitos e algumas até limitações, e as hipóteses iniciais partiram de que essas mulheres tinham a idade entre 25 e 40 anos, né, no exercício dos cargos de gestão, que eram oriundas de classe média baixa da região, que muitas vezes tinham que sair da sua cidade natal para assumir esses cargos de gestão, muitas vezes até tendo que sair de seus estados. E uma outra situação hipotética foi a demanda do enfrentamento de muita desconfiança por parte de seus liderados, né? E trazendo aí a robustez do ensaio alicerçado aí pelos autores, é possível trazer aí as demandas de Vergara quando trata do impacto e da importância da liderança, da influência da liderança no desempenho das suas demandas. E aí Caravantes traz também é, a perspectiva do desenvolvimento das habilidades. E nós, o cenário organizacional, e é interessante trazer isso aqui, nós precisamos entender o desenvolvimento e o caminhar evolutivo das habilidades, né? Desde o nível tático, passando aí desde o nível operacional, passando pelo tático e caminhando, chegando aí ao estratégico, né? E o ser humano aí como evolução dessas habilidades. Então, no arsenal teórico, foi possível percorrer e apresentar essas variáveis, né, dando robustez ao trabalho, trazendo aí as demandas de Maxwell, no qual nos orienta a demanda da promoção da liderança, né? Então as mulheres elas passam aí por esse processo de promoção. Então dentro dessa dinâmica foi possível e é possível apresentar aqui nesse trabalho a execução da pesquisa de campo, né? Tendo como abordagem o aspecto qualitativo, né? E isso traz para a gente um desafio maior porque é necessário um grau de investigação maior, um grau de cuidado no trabalho dos dados elaborados, na escuta, né, e na investigação disso, tendo como a perspectiva de levantamento a bibliografia e tendo aí como método, né, entrevista e análise dos dados. Um fato aqui que eu estava pescando aqui era a demanda de orientar é, aos acadêmicos, aos congressistas e aos ouvintes que esse trabalho teve um limitador a mais, porque ele foi construído na metade aí do primeiro semestre de 2020.1 e tendo esse desafio exatamente no início da pandemia. Então estávamos todos aí atônitos, né, todos envolvidos nessa perspectiva e os resultados alcançados foram magníficos por conta exatamente da descoberta e validação das hipóteses, em sua maioria, quando foi possível detectar que as mulheres, em quase sua totalidade, elas são responsáveis pelo arrendamento, né, pelo financiamento dos seus lares, das suas casas. Foi possível perceber ainda como dificuldade a perspectiva que essas gestores, essas líderes têm de conciliar o aspecto lá e o aspecto profissional, tendo aí muitas vezes que gerenciar também esse lado, né, passando aí pelas suas emoções, gerenciamento
e resolução dos conflitos. E aí tiveram outras conclusões que serão possíveis ser apreciadas numa discussão mais aprofundada, que é a demanda de se duvidar das suas capacidades, de suas potencialidades. Então, vem conosco ouvir, né, mais sobre a demanda desse artigo que visou aí trabalhar e identificar os desafios e as perspectivas das mulheres, né, no exercício dos cargos de gestão, exercendo a sua liderança.